Gálatas, capítulo 3, do primeiro versículo ao verso de número 5, que diz: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Oremos. Senhor meu Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Nós nos reunimos nesse domingo como teu povo, porque precisamos ser instruídos e dirigidos e conduzidos pela tua santa e gloriosa palavra. Nós ansiamos pela Vox Dei, nós ansiamos por ouvir a tua voz através da pregação. Que os ensinos que aqui tirarmos possam, ó Deus, de forma absolutamente clara, produzir em nossos corações o desejo de vivermos de forma especial para a glória do teu nome. Que o Senhor possa ser glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. E que as verdades contidas nesses 5 versículos possam nos desafiar a viver um evangelho simples e puro. O evangelho que entende que somos justificados pela fé, não por obras, não por observância da lei ou de pressupostos humanos, mas sim e exclusivamente por Jesus Cristo. Fala aos nossos corações, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar. Meus queridos, hoje nós estamos adentrando a segunda metade da carta de Paulo aos Gálatas. Já vimos 2 capítulos inteiros e agora a gente está indo para o capítulo de número 3. E nesse capítulo em especial, Paulo vai tecer argumentos fortíssimos em defesa da fé, como instrumento de justificação e ação especial de Deus em detrimento da observância da lei. Deixe-me repetir. Nesse capítulo, em especial, Paulo vai tecer fortes argumentos em defesa da fé como instrumento de justificação e ação especial de Deus em detrimento da observância da lei. O texto se inicia com palavras duras, com palavras severas, com palavras de perplexidade e, digamos, de censura por parte de Paulo. Mesmo porque, se a gente for ler todos os versos dos capítulos anteriores, nós vamos perceber que essa era a forma ou método que Paulo estava lidando com os irmãos da Galácia. De forma firme e forte, ele expõe a triste condição dos Gálatas. Com elas, ou com essas palavras, Paulo quer claramente, é óbvio isso, é absolutamente perceptível, despertar naqueles que estivessem lendo esta epístola, essa carta, o desejo de retomarem a sensatez,
É como se eles tivessem deixado de ser pessoas sensatas, tivessem se perdido por conceitos, por ideias e por percepções doutrinárias, por elucubrações absolutamente diferentes e contrárias àquilo que até então ele tinha ensinado. A primeira expressão paulina, ou o início desse texto, ou da parte desse texto, dessa carta, é que ele chama os Gálatas de insensatos. Ele faz uma exclamação com interrogação, na verdade. Ele diz, ó Gálatas insensatos, quem os fascinou? E essa interrogação, da mesma forma, uma exclamação de perplexidade, são expressões, ou é uma expressão usada por Paulo, que traz a ideia de um tolo que foi enfeitiçado. É isso mesmo. Quando Paulo diz, Gálatas insensatos, quem os fascinou? Duas expressões usadas por ele aqui apontam primeiro para a tolice. Ele está chamando os Gálatas de tolos, de loucos. Ele está demonstrando a sua perplexidade. Ele diz o seguinte, ô gente tola, ô gente que se deixou ludibriar por conceitos e por valores doutrinários esquisitos, vocês são tolos. Você vê que Paulo não tem meia palavras, ele não usa de politicamente correto, ele é assertivo, ele demonstra a sua perplexidade diante do fato de que os Gálatas estavam entendendo que a justificação do crente, ou a justificação daquele que tinha encontrado Cristo, que tinha sido salvo por Cristo, não se dava somente pela fé, mas se dava também pela observância da lei. E ele é assertivo na sua a palavra, ou da forma com que ele se dirige aos Gálatas, dizendo o seguinte, vocês são tolos. E ele, seguindo, ou segue esse adjetivo, dizendo o seguinte, quem foi que fascinou vocês? A melhor tradução para essa expressão no original não deveria ser fascinação, mas sim, quem foi que enfeitiçou vocês? Ele usa uma expressão muito forte para mostrar aos Gálatas a visão errada que eles estavam tendo quanto à doutrina da justificação. É como se eles tivessem sido seduzidos, envolvidos por uma feitiçaria. É claro que ele não está falando que foi obra de macumba, ou seja lá o que for. Não é isso que Paulo está dizendo. Não está dizendo que eles sofreram algum tipo de trabalho, comumente que se ouve, como se ouve no Brasil. Ele não está fazendo essa analogia, ele não está querendo dizer isso. O que ele está querendo dizer é que os conceitos que os Gálatas estavam defendendo eram conceitos absolutamente falsos, e parece que eles tinham sido enfeitiçados por essas doutrinas, abandonando, por conseguinte, a confiança exclusiva em Cristo. Paulo está dizendo o seguinte, vocês são loucos, vocês enlouqueceram, vocês são tolos, vocês parecem que estão enfeitiçados, porque vocês abandonaram o entendimento que eu vos trouxe, e que os apóstolos vos trouxeram, através da pregação do Evangelho, de que a justificação é em Cristo, de que a confiança exclusiva deve ser em Cristo, e não numa justiça própria e imaginária, que busca a salvação por meio de obediências externas e regras. Ele, é claro, ele dizia o seguinte, vocês piraram. Como é que vocês podem acreditar que além da justificação, da fé em Cristo que nos justifica pecados, para que a obra seja completada tem que se observar a lei? Como é que vocês são tolos em acreditar que precisa guardar as festas judaicas? Como é que vocês são
tolos em pensar que, para ser justificado, há necessidade que o homem seja copartícipe desse processo. Vocês enlouqueceram. E o verso 1 do capítulo 3 nos mostra de forma clara e palpável, e é muito perceptível isso, que o legalismo exerce um notável fascínio sobre a natureza humana. Eles foram enfeitiçados, ou eles foram seduzidos pelo legalismo. Esse legalismo, ou essa percepção legalista, enfeitiçou os Gálatas, e enfeitiça parte da igreja, nublando a mente de muitos, impedindo que tantos outros andem na luz das verdades mais elementares do Evangelho. O homem, ele é ludibriado, envolvido, ele é tomado por um feitiço promovido pelo legalismo. Na verdade, o homem fica fascinado com a ideia de que ele mesmo pode produzir sua própria justificação. É o que Paulo está dizendo aqui. Vocês foram iludidos e enfeitiçados pela ideia de que vocês podem fazer alguma coisa. É por isso que vocês estão dizendo que a cruz não é suficiente. É por isso que vocês estão dizendo que tem que acrescentar ao Evangelho a observância da lei. É por isso que vocês estão dizendo que precisa observar as festas judaicas, como Páscoa, como Tabernáculos e tantas outras mais. É por isso que vocês estão dizendo que não pode um crente ser considerado justificado se ele come carne sacrificada a ídolos ou qualquer outro tipo de alimento. Vocês foram fascinados com isso, vocês estão se sentindo atraídos por uma aparência de piedade que acompanha o zelo pelas tradições e pelas regras religiosas. Isso é fruto de um coração religioso. O homem por si só, ele tem dificuldade de acreditar de que ele é salvo por graça mediante a fé. No fundo, ele acredita que ele precisa fazer alguma coisa, e o espírito religioso de idolatria existente no coração do homem faz com que ele seja seduzido por esse feitiço, por essa ideia que diz: olha, eu preciso ter uma aparência de piedade, eu preciso obedecer e observar as tradições religiosas e as regras estabelecidas pela lei. O homem fica fascinado com a ideia de ser capaz de produzir a sua própria justificação e, portanto, busca cegamente a aprovação e admiração dos homens, que mostram-se sempre impressionados com a religiosidade exterior. Era o que os Gálatas estavam dizendo. Os Gálatas estavam dizendo o seguinte: essa história de justificação pela fé somente é bobagem. A gente tem que mostrar, ou a gente tem que ter, de certa forma, algo que nos acompanha nesse processo de justificação. Então, nós precisamos circuncidar os nossos meninos ao 8º dia, porque isso vai nos ajudar no processo de circuncisão, ou no processo de justificação. Nós precisamos observar as leis de Deus, porque se nós não observarmos as leis, não guardarmos os mandamentos, nós não seremos justificados. Não, se nós não observarmos os preceitos estabelecidos pelas festas judaicas, nós também não seremos justificados. E aí o que os Gálatas estavam dizendo é que, de certa forma, havia necessidade entre eles de complementar isso. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, se vocês pensam que podem complementar a justificação, vocês foram seduzidos por um falso ensino. O homem fica fascinado com a ideia de ser capaz de produzir sua própria justificação, o que leva a encantar-se com o que tem de aparência de piedade e seriedade, cuja ação não é poderosa para fazer o indivíduo andar 1 centímetro sequer rumo à santidade. No texto que a gente leu, Paulo toca num dos fatores que fazem do legalismo uma das mais perigosas armadilhas. E eu vou repetir. Paulo toca num dos fatores que fazem do legalismo uma das mais perigosas armadilhas. Primeiro, ele diz que legalismo fascina as pessoas.
Você já percebeu que o nosso estereótipo de santidade é bem interessante? A gente considera uma pessoa santa quando ela, por exemplo, conjuga o evangeliquez com propriedade. Se alguém que você conhece é alguém que consegue usar dos jargões evangélicos com muita facilidade, ou que consegue usar das expressões comumente usadas entre os crentes, nós somos tomados pela sensação de que aquela pessoa é uma pessoa diferenciada. Quanto mais jargão, quanto melhor ela conjuga o evangeliquez, mais a gente considera ela uma pessoa diferenciada. Quanto menos do jargão aquela pessoa usa, mais mundana a gente considera o indivíduo. Nessa perspectiva, se ele usa varão, varoa, se ele dá glória, se ele roda no reteté, se ele fala o mistério, se ele usa das expressões até mesmo comuns nas comunidades evangélicas, até mesmo de cunho histórico, a impressão que se tem é de que esse sujeito é um sujeito especial, que foi envolvido pela graça de Deus e que é diferenciado por conjugar com propriedade o evangeliquez. Paulo diz que o legalismo pode produzir esse tipo de armadilha, e ele vai fascinar as pessoas, porque as pessoas ficam encantadas com esse tipo de gente. As pessoas ficam encantadas, por exemplo, com alguém que se veste de forma ascética, com alguém que veste uma roupa diferente, ou com alguém que tem uma disposição diferenciada. Por exemplo, as pessoas ficam perplexas e boquiabertas e quase que apaixonadas quando você percebe uma expressão mística por parte de um indivíduo que se diz cristão. Quando ele fala o seguinte: olha, eu vou subir ao monte com seus pedidos de oração e ali eu vou pagar o preço da intercessão para que Deus possa fazer um milagre na sua vida. Fascina. A impressão que a gente tem é que gente assim é gente diferenciada. E a gente acaba se levando por essa feitiçaria, digamos assim. Nós somos enfeitiçados e não olhamos que os frutos da justificação são obras do Espírito Santo e não por uma observância de pressupostos que fazem com que a gente conjugue o evangeliquez com propriedade sem ter, contudo, nascido de novo. Paulo diz também que o legalismo entorpece as mentes. A gente considera o que é sacro profano, o que é profano é sacro. A gente promove o dualismo. A gente considera que algumas coisas sejam coisas relacionadas a cristãos e outras coisas não. Demonizamos, por exemplo, a música. Não, pastor, música do mundo não glorifica a Deus e o crente não deve ouvir música do mundo. E aí a gente procura esse ensino nas Escrituras e a gente não encontra. O que a gente encontra nas Escrituras é que tudo é lícito, mas que nem tudo convém, e que o crente deve desenvolver uma espiritualidade onde ele discerne se aquilo que ele está ouvindo vai glorificar a Deus ou não. Mas em nenhum momento as Escrituras promovem a ideia de um espírito ascético, porque quando se promove esse ascetismo, é como se fizesse com que o legalismo fosse o fundamento de uma fé que leva as pessoas ao entorpecimento de suas mentes. O que, por conseguinte, as leva em terceiro lugar à apostasia. E é exatamente isso. Quando a observância de pressupostos legalistas ocupam o espaço do Evangelho da graça, isso gera apostasia e o abandono de uma doutrina fundamental, que é a suficiência da fé em Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não somos salvos e justificados porque nós somos certinhos. Nós não somos salvos e justificados por Deus porque a gente conjuga o evangeliquez. Nós não somos salvos e justificados porque a gente tem um espírito fantasioso, religioso, porque a gente se comporta com um espírito ascético, diferenciado da parte dos outros. Nós somos salvos por causa da graça de Jesus,
que olhou para as nossas misérias, para os nossos pecados, para as nossas transgressões, se compadeceu da nossa perdição e nos tirou do lodo da morte e do inferno que porventura experimentaríamos no futuro. Nós entendemos que a justificação se dá por causa de Cristo. É Cristo. É por isso que Paulo está dizendo para ele: vocês foram iludidos. Sendo mais claro, ele está dizendo o seguinte: olha, gente, vocês entenderam, vocês estavam mortos nos vossos delitos, estavam mortos em seus pecados, vocês estavam destituídos da glória de Deus, condenados ao inferno, não havia salvação para vocês, mas Deus enviou Jesus, esse morreu na cruz do Calvário, e todos os seus pecados foram lançados nele, todas as nossas transgressões foram jogadas nele, e a justiça dele foi lançada nas nossas vidas. Nós somos justificados, ou fomos justificados, porque Ele nos justificou. E nós temos a justificação porque Ele pagou o preço. Não é porque nós observamos ou fazemos qualquer coisa, porque nós não temos a menor condição de agradar a Deus nos nossos pressupostos, nos nossos princípios, na nossa religiosidade, na conjugação do evangeliquez, seja lá o que for. Nós estamos perdidos e estávamos perdidos. Fomos salvos por Cristo. Cristo é suficiente. A insensatez dos crentes da Galácia ganhava contornos fortíssimos, quando eles estavam considerando que o evangelho exposto a eles, com clareza, porque Paulo diz isso com muita clareza, não era suficiente. É que, para eles, era necessário observar mais algumas coisas. E Paulo é tomado de fato dessa perplexidade, ele diz: vocês são loucos, tolos, em acreditar que vocês podem fazer alguma coisa para serem justificados diante de Deus. Meus irmãos, a suficiência da obra de Cristo no Calvário fora apresentada aos Gálatas de forma tão clara, que não havia espaço entre eles, para que eles pudessem depositar a sua confiança nas obras da lei. Por isso Paulo fica perplexo, ou se mostra perplexo. Por isso Paulo diz que eles foram enfeitiçados pela religiosidade que domina o coração dos homens. Por isso Paulo diz que, ou mostra que eles estavam como que envolvidos ou tomados pela tolice. Eles se deixaram levar pelos encantos da justificação pelas obras. Isso me vai lembrar de um episódio que ocorreu a Pedro, e você vai recordar desse episódio. Pedro negou Jesus 3 vezes, e você sabe disso. Logo depois, quando o Senhor morre e é sepultado, os discípulos se dispersam, se escondem, com medo do que pudesse acontecer a eles. E num determinado momento, depois que o Senhor já havia ressuscitado, Pedro chama outros discípulos para fazerem algo que eles estavam acostumados a fazer por tempos a fio, que era pescar. Vamos pescar. E eles foram para o mar da Galileia a fim de pescar peixes. E ali, eles ficaram um bom tempo tentando pegar alguma coisa e não conseguiam. Só que num determinado instante daquele episódio, as Escrituras dizem de forma clara que o Senhor se aproxima deles e eles percebem que era o Cristo. E aí eles se jogam, ou melhor, Pedro, que estava nu, se joga ao meio do mar.
E eles se regozijam, porque o Senhor havia ressuscitado. E vão para a praia. E ali seria feita uma fogueira onde o Senhor iria comer com eles. Só que o texto diz também que eles pegaram 318 peixes, se não me falha a memória. E enquanto os discípulos estavam ali com Jesus, congratulando ou celebrando pela sua ressurreição, Pedro tentava trazer sozinho aquela rede pesada com todos os peixes. Por quê? Ele carregava a culpa de ter negado o Senhor. Ele sofria as consequências de um coração amargurado por ter pecado contra o Cristo e por ter negado a Cristo. E, de certa forma, o que o texto nos dá a entender é que ele estava, através do seu esforço pessoal, tentando um tipo de autojustificação, trazendo os peixes para a beira da praia. O que é absolutamente claro que ele tentou fazer e que aponta de forma efetiva para aquilo que eu e você e todos nós também tentamos fazer, ou seja, a gente diante das nossas culpas, diante das nossas falhas, a gente tenta de alguma forma fazer alguma coisa e trazer os peixes para a praia. Só que nada daquilo que a gente possa fazer é capaz de nos justificar. Olhe para Adão e Eva, quando eles pecaram, e o Senhor procura Adão na viração do dia e diz: aonde estás? E Adão se esconde porque teve medo. E ele e Eva fizeram para si vestes de uma figueira, tentando cobrir sua nudez. Porque efetivamente o que acontece quando nós somos enfrentados e vencidos pelo pecado é que a gente tenta costurar vestes de figueira. A gente tenta de alguma forma a autojustificação, a gente tenta de alguma maneira fazer alguma coisa para que Cristo nos perdoe os nossos pecados. E o que os Gálatas estavam querendo dizer é o seguinte: não basta ter fé em Jesus, tem que fazer mais. E é por isso que Paulo diz: vocês são loucos, vocês são tolos, vocês foram enfeitiçados pela religiosidade, vocês foram enfeitiçados por essa doutrina funesta e maldita, vocês não podem fazer nada, Cristo fez tudo, a sua obra na cruz é suficiente, e vocês sabem disso porque vocês ouviram esse evangelho. Mas optaram pelas doutrinas, ou pela justificação, melhor dizendo, mediante obras. E quantos não são os crentes que optam por isso também? Quantos não são os crentes que são seduzidos pelos contornos de um sistema religioso centrado no esforço humano, com seu zelo aparentemente piedoso e com glórias transitórias, que não produz absolutamente nada, antes, pelo contrário, traz cada vez mais culpa, porque toda vez que a gente tenta fazer aquilo que nós não temos condições de fazer, nós somos tomados pela maldita culpa. Paulo está querendo aqui despertar os crentes da Galácia do sono da insensatez. É como se ele estivesse dizendo: wake up, acorda, despertem. A partir do verso 2, ele traz aos Gálatas algumas perguntas, cujas respostas deveriam ser fáceis e óbvias. Paulo se dirige aos irmãos da Galácia, primeiramente com a seguinte pergunta: foi pela prática da lei, verso 2, que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? O objetivo de Paulo aqui nesse verso é realçar algo óbvio, ou seja, de que o Espírito de Deus passara a habitar neles a partir do momento que creram na mensagem anunciada por Paulo, ou seja,
presença doce do Espírito Santo fez morada nos crentes, eles foram regenerados pelo Espírito Santo a partir do momento em que eles ouviram o Evangelho. Foi o Evangelho que fez com que o Espírito Santo os regenerasse, e não a observância da lei. Por isso que a gente não pode usar dos púlpitos para pregação moralista. Por exemplo, quando você fala para uma pessoa: não cometa adultério, não defraude o seu irmão, não haja desta forma e desta maneira. Você está dizendo para um inconverso, para alguém que não foi regenerado, que ele deve mudar o comportamento dele para que ele possa ser aceito. E aí que está o grande erro. Porque ninguém muda o seu comportamento através de pressupostos religiosos. Ninguém muda o seu comportamento por causa da observância da lei. É como dizer para alguém o seguinte: olha, você precisa fazer 7 sexta-feiras de libertação, subir no monte e fazer as orações mais poderosas e clamar a Deus para que as coisas aconteçam, e aí você vai ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. Você vai ver que as coisas vão se cumprir. Obedeça, sacrifique-se e você verá. Você vai perceber que muitas igrejas, elas pregam isso: sacrifique-se. E ela está falando para um incrédulo que ele tem que fazer isso para que Deus possa atendê-lo. Só que o princípio é errado. Não há nada que a gente faça que possa levar Deus a considerar os nossos atos de justiça. Eu falei isso aqui numa das exposições sobre os panos de imundície. As Escrituras dizem que a nossa justiça, e eu vou repetir isso, não passa de trapos de imundície. Essa afirmação bíblica aponta para os panos que as mulheres usavam no seu período de ciclo menstrual. Absorvia o sangue e depois era jogada fora, porque aquele sangue não servia e não serve para nada. O que as Escrituras estão dizendo é o seguinte: vossos atos de justiça não servem para absolutamente nada. Paulo está dizendo aqui para eles o seguinte: vocês receberam o Espírito, foi por quê? Foi por causa do Evangelho, por causa da fé em Cristo Jesus, ou porque vocês observaram a lei? O Espírito Santo passou a morar no coração de vocês, vocês foram regenerados, vocês nasceram de novo, porque vocês passaram a guardar o Shabá. Vocês nasceram de novo, porque vocês começaram a observar as festas judaicas. E aí eu olho para os crentes judaizantes do tempo de hoje, que tentam fazer com que os cidadãos evangélicos e até mesmo não evangélicos observem a lei, ou observem as festas, porque acreditam que se observar as festas, ou se observar as leis, ou se observar os mandamentos, obterão graça de Deus. Trapos de imundície. Não serve para nada. Por isso que Paulo chama eles 2 vezes de insensatos, loucos, tolos. Paulo, no verso 3, prossegue demonstrando a insensatez dos crentes da Galácia. Ele mostra quão absurda tolice é terem iniciado a jornada cristã pela atuação do Espírito Santo e depois de um tempo acreditarem que a regeneração, que a justificação se deve pelo fato de observar a lei. Gente, sabe o que às vezes me impressiona? É que uma doutrina tão simples como essa, os evangélicos não conseguem entender. Porque ela foi esquecida nos púlpitos. Ela foi abandonada pelos pregadores. Pregadores esses que talvez não saibam nem explicar. Pelo fato de que são propagadores e propaladores do moralismo.
Nós consideramos uma pessoa santa pelo fato de ela não usar tatuagem. A gente considera uma pessoa que foi regenerada e transformada pela roupa e pela veste que ela usa. E eu, claro, não estou tratando especificamente de roupas imorais, porque não é esse o contexto. Mas nós moldamos ou consideramos uma pessoa justificada pelo fato dela observar algumas coisas, e a gente acha que se ela observa é porque ela é crente, quando na verdade não é isso que as Escrituras nos ensinam, nos apontam e nos mostram. No verso 3, Paulo mostra quão absurda é a ideia dos Gálatas de que a regeneração, ou de que a transformação era um ato em que homens e Deus juntos promoviam, através de ações e de atitudes, justificação. Os Gálatas, para Paulo, estavam confiando no esforço pessoal legalista, não somente para servir a Deus, mas também para, de alguma forma, obter o que criam ser a justificação completa. Deixa-me tentar explicar isso de uma forma mais clara. É como se eles dissessem o seguinte: olha, até aqui Deus fez, mas agora a gente precisa fazer a nossa parte. Você já ouviu gente falando isso? Gente dizendo assim: olha, não, você precisa fazer a sua parte, porque se você não fizer a sua parte, não vai adiantar muita coisa. Olha, Jesus morreu na cruz por você, tudo bem, né? Mas você precisa ser um cara que vai fazer o seu papel, ou cumprir o seu papel nesse processo de justificação. Porque se você não fizer a sua parte, tu vai dançar. É um pressuposto absolutamente moralista. E aí talvez você esteja dizendo: quer dizer então que Jesus fez tudo e eu posso viver na esbórnia, então, porque eu estou justificado? Não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo, e Paulo vai tratar isso nos capítulos mais na frente, que o fato de nós termos sido regenerados, não nos leva, não nos concede o direito de dar liberdade à carne. Ele fala isso, e ele vai tratar especificamente disso. Até porque Paulo entendia que uma pessoa regenerada era uma pessoa transformada. E ela era uma pessoa que passava a viver de forma absolutamente diferenciada, não pelo fato de que primeiramente estava observando a lei para ser justificada, mas pelo fato de que tinha sido mudada, transformada pelo poder do Espírito Santo, e o que proporcionara automaticamente o entendimento de que Cristo é quem a justificou na cruz do Calvário. O que o texto nos mostra, meus irmãos, é que os Gálatas estavam pensando que a justificação tinha sido incompleta. Eles acreditavam que pela atuação do Espírito Santo, a obra de inspiração, ou melhor, a obra de justificação, havia apenas se iniciado. E agora dependia deles para a conclusão dessa obra. Nesse sentido, vamos fazer. No verso 5, Paulo termina a sua exortação reforçando o que ele já tinha ensinado no verso 2, de que a dádiva, o presente do Espírito vem pela fé e não pela prática da lei. Nós somos justificados porque nós acreditamos que Cristo foi suficiente. Nós entendemos que Cristo não teve pecado. Nós entendemos que Cristo pagou o preço. Nós entendemos que Cristo morreu na cruz no lugar que eu e você deveríamos ter morrido. Nós entendemos que o sacrifício de Cristo foi suficiente. Nós compreendemos que tudo aquilo que precisava ser feito foi feito por Cristo.
Nós compreendemos que Cristo é muito mais do que suficiente. Nós entendemos de forma absolutamente clara e de forma absolutamente objetiva de que a salvação pela fé e não mediante a observância do sistema judaico, não mediante a observância de leis, não mediante a observância de pressupostos religiosos, mas sim exclusivamente por Cristo. O mérito é dele. Por isso que o louvor tem que ser dele. Por isso que a adoração pertence a ele. Por isso que a glória tem que ser dado a ele. Porque tudo o que precisava ser feito foi feito por intermédio dele e por meio dele. O que Paulo está dizendo é de que os Gálatas precisavam entender de forma absolutamente clara de que a dádiva do Espírito Santo vem pela fé e não pela lei. Vamos à aplicação do texto. E eu caminho para o fim. E começo fazendo uma pergunta. Primeiro, e você? Por acaso já se deu conta que colocar as obras da lei, o moralismo ou o legalismo, no mesmo patamar de Cristo, significa dizer que você foi enredado ou envolvido pelo feitiço de uma falsa doutrina? Você foi seduzido? Você entende o que eu quero dizer? Por um falso ensino. Será que você tem sido seduzido pela ideia de que você precisa fazer alguma coisa? Há um filme muito interessante, antigo, muito antigo, com Sean Connery, O Nome da Rosa, que eu sugiro a você a procurar esse filme no YouTube ou em algum lugar, porque eu acho que fora disso não se encontra mais, porque ele já é um filme muito antigo. E ele trata dos monastérios no período medieval, onde as pessoas, para tentarem obter perdão pelos seus pecados, se autoflagelavam. Colocavam pedaços de ferro nos chicotes, nos azorragues, e batiam em suas costas até sangrar, porque eles entendiam que esse sacrifício atenuava, agradava e aliviava a culpa que eles tinham em virtude do pecado diante de Deus. Hoje talvez as pessoas não estejam fazendo isso, mas sem sombra de dúvidas, não são poucos aqueles que tentam se aproximar diante de Deus mediante sua própria justiça. O que as Escrituras nos ensinam é que nós temos advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo, aquele que intercede por nós e que perdoa os nossos pecados. Não tente fazer para ser, mas seja para que você possa fazer. Essa é a diferença. Quando nós somos transformados, nós lutamos contra o pecado e queremos fazer, não num processo de autojustiça, mas nós queremos fazer para alegrar aquele que nos salvou. É diferente. Segundo lugar, será que você tem procurado pelas suas próprias mãos e esforço se justificar diante de Deus? Lembra daquela passagem bíblica do publicano com o fariseu que estavam diante de Jesus e que falaram nas suas orações, em suas orações? O publicano disse o seguinte, ou melhor, o fariseu disse o seguinte: Senhor, eu te louvo porque eu não sou como esse publicano. Eu oro e jejuo 2 vezes na semana. Eu sou alguém que observa os pressupostos da lei com toda a firmeza. Os fariseus, eles costumavam jejuar às terças e quintas.
e eles faziam com que os seus rostos ficassem bem abatidos, jogavam pano de cinza nas costas, faziam com que todos olhassem para eles e vissem neles uma espiritualidade que apontasse para a ideia de que eles eram piedosos e que eram diferentes. Às vezes você vê isso na igreja. Você vê gente que acha que aquele sujeito ou que outra pessoa é especial porque ele tem aparência religiosa, mas não passa de um fariseu. Mas o publicano fez uma oração diferente. Ele orou da seguinte forma: Senhor, sê propício a mim, pecador. A oração que uma pessoa faz de arrependimento e de confissão de pecados a Cristo não é rejeitada pelo Senhor. E quando nós nos arrependemos das nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz vem sobre as nossas vidas por graça. A culpa que nós carregávamos é abolida, é extirpada, e nós nos tornamos pessoas livres, sem necessidade de processo de culto de libertação. Tem gente que vive de libertação em libertação e nunca que se liberta. Está sempre na mesma misórdia. Nós somos justificados diante de Deus por causa de Cristo. Nós não somos justificados por causa da nossa religiosidade. Nós não somos justificados por causa da nossa aparência de piedade. Nós não somos justificados porque a gente conjuga o evangeliquez. Nós não somos justificados porque somos dualistas ou maniqueístas. Nós não somos justificados porque desenvolvemos uma aparente espiritualidade. Nós somos justificados exclusivamente por Cristo, pela graça de Cristo, pela misericórdia de Cristo que veio às nossas vidas e pela nossa fé em Cristo, é claro, a qual nós depositamos os nossos corações, onde nós lançamos os nossos pecados na certeza de que Ele imputará a nós, a cada um de nós, a sua justiça. E por fim, cuidado com as armadilhas criadas ou que comumente são criadas por um coração caído, que instigado pelo adversário das nossas almas, quer nos levar a acreditar que podemos ser justificados por nossas obras. Eu tenho um irmão querido em Cristo, que ele conta uma história muito interessante de um casal da igreja dele, que ele falava o seguinte: esse casal, eles viviam sempre discutindo, o cara era um grosso, ele era uma pessoa terrível, tratava muito mal a esposa, era alguém que não cumpria os pressupostos de Efésios, que diz que o marido deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Ele era muito ruim, né? Um cara que era muito ruim. E, de repente, ele começou a dar presente para a mulher, assim, direto, né? Dava para ela flores, né? No outra semana ele comprava uma caixa de bombom da Copenhague, fala: querida, é para você. E a mulher começou a perceber: alguma coisa estranha nesse negócio aí. Esse infeliz nunca me dá presente nem nada, né? É mão de vaca, não divide despesa comigo. É um cara que agora está assim, dessa forma, agindo dessa maneira. Alguma coisa está errada. Até que ela descobriu que o miserável estava traindo ela com outro cara, com uma outra pessoa. E aí ela chegou a essa conclusão, ela chegou à conclusão de que ele estava tentando atenuar a culpa com presentes. E é assim às vezes que nós fazemos. A gente acha que a gente vai atenuar a nossa culpa fazendo voto. Já viu essa história de voto, né? Ó Deus, olha, eu prometo a Ti, Senhor Jesus, Senhor amado, Jesus Cristo, bonzinho, bonitinho, que se o Senhor fizer isso, eu vou fazer 21 dias de jejum, o jejum de Daniel, porque o outro não vai dar, mas 21 dias ali de jejum, e aí o Senhor vai ver. A gente tenta comprar de Deus, barganhar de Deus.
A gente tenta achar que Deus tem que nos dar alguma coisa. E que antes disso, a gente precisa comprar as bênçãos e as benesses de Deus. Somos instigados pelo adversário das nossas almas a acreditar que o perdão dos nossos pecados e a justificação das nossas transgressões se dará através dos nossos méritos pessoais. Ledo engano. Nós não podemos fazer nada. Cristo fez tudo. Quer dizer então, pastor, que eu não preciso prometer a Deus 10 cheques de R$1.000? Quer dizer que eu não preciso prometer a Deus que vou vender a minha casa e vou dar para a igreja 30% dela? Quer dizer que eu não preciso, Senhor, fazer voto de ir no monte? Eu não preciso me autoflagelar? É isso? É exatamente isso. E se a gente tenta fazer isso, nós estamos blasfemando contra o Senhor, acrescentando à doutrina da justificação aquilo que somente Cristo pode fazer e que foi feito na cruz do Calvário. O seu precioso sangue foi derramado e nada pode nos separar do amor de Deus, não por causa das nossas obras, não por causa dos nossos méritos, mas por causa da graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Bendito Evangelho, maravilhoso Evangelho. Mas como os Gálatas, a gente é tentado quase todo dia, a gente é enfeitiçado pela religiosidade, a gente acha que precisa fazer alguma coisa, e todos os dias nós precisamos lançar nossas frustrações, nossos erros, nossas inquietações, nossas lutas, e caminhar no processo de santificação pela ação do Espírito Santo, e acreditando que aquilo que tinha que ser feito, foi feito na cruz do Calvário. As pessoas, eu estava ouvindo uma ministração de uma canção há pouco tempo atrás, evangélica, e no meio da ministração, e eu já não gosto de gente falar no meio da música, porque eu não vejo fundamento bíblico para esse fala-fala no meio da canção. Mas no meio da música o cara falava o seguinte: olha, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é seu. Deus conquistou prosperidade para você, Deus conquistou saúde, Deus conquistou vitória, Deus conquistou até o desejo de viver uma vida plena, e até a possibilidade do Fluminense um dia ser campeão brasileiro de novo, coisa que está difícil. Mas não é isso, é um erro, é um equívoco. O fato de Cristo ter morrido na cruz do Calvário não nos isenta de lutas e de problemas. Jesus disse: no mundo vocês terão o quê? Aflições, mas tende bom ânimo. A justificação, o derramamento do sangue de Cristo, nos justificou dos nossos pecados e nos deu, sim, reconciliação, proporcionou reconciliação com Deus e nos trouxe a vida eterna. O nosso nome foi escrito no livro da vida, e lá, sim, na eternidade, não vai haver mais choro, não vai haver mais tristeza, mas enquanto a gente estiver nessa vida, a gente vai passar por momentos de lutas e de vitórias, de derrotas às vezes, de tristeza, de choro, mas como diz Paulo, em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, nada pode nos separar do amor de Deus, absolutamente nada pode nos separar do amor do Senhor. E aí quando você tenta apontar para a doutrina da justificação ou para a morte de Jesus como ferramenta para o indivíduo ser próspero e rico, você fere a doutrina, você peca contra a doutrina e você acrescenta à doutrina aquilo que não temos o direito de acrescentar, e Deus há de cobrar desses que têm feito isso. O grande problema do homem não é a falta de dinheiro, não são as lutas que ele enfrenta contra uma enfermidade. O grande problema do homem é o pecado que o escraviza, que o torna doente, que arrebenta a sua alma, que leva a ele a uma crise contínua e constante,
que não consegue lidar com a culpa, porque o pecado, ele traz culpa, ele arrebenta, é um fardo que a gente carrega nos ombros, e qual não temos condições de carregar, mas quando Cristo morreu na cruz, ele falou o seguinte, ele fez o seguinte: esse fardo já não mais é seu, o preço foi pago, está pago, seja livre. E aí nós começamos a vida cristã no processo de santificação, regenerados, lutando dia a dia contra a nossa natureza. E aí Paulo diz lá em Romanos, o querer fazer o bem está em nós, mas eu não consigo fazer inúmeras vezes ou em muitos momentos, porque há uma guerra, há uma luta interior no meu coração. E aí Paulo percorre o raciocínio e no final ele diz o seguinte: quem me livrará do corpo dessa morte? Quem nos livrará? E ele responde a sua indagação mesmo dizendo Cristo Jesus. É Cristo, por meio de Cristo, para louvor de Cristo e para a glória de Cristo. Não caia na esparrela do adversário das nossas almas, que tenta levar você a acreditar que você pode ser justificado por obras. Nós somos justificados por meio da graça. Graça é favor imerecido. Há uma diferença entre graça e misericórdia. Graça é receber aquilo que eu não mereço. Misericórdia é eu deixar de receber aquilo que eu mereço. Eu merecia o inferno. Alguém certa feita disse que no chão do inferno estará escrito assim: estou aqui, cheguei aqui por merecimento. Esses dias eu estava ouvindo uma música de Frank Sinatra, também eternizada por Elvis Presley, My Way. E na música ele diz o seguinte, para encurtar: eu fiz do meu jeito. Exatamente isso. No inferno, as pessoas dirão: estarei aqui, ou estou aqui, porque eu fiz do meu jeito. Mas os santos, os eleitos, foram aqueles que foram regenerados por Cristo, entenderam sua miséria, mediante esta graça benevolente, a qual nós não merecíamos. Cristo se revelou a nós, tirou a venda dos nossos olhos e nos deu vida eterna. Por isso, que quando um crente morre, ainda que haja a tristeza de uma aparente separação momentânea, deveria haver nos cristãos o consolo e o conforto de que um dia nós nos encontraremos novamente nos céus. Ficamos inconsoláveis quando um incrédulo morre, porque a gente sabe que não há salvação. Mas quando um crente, salvo por Cristo, regenerado por Cristo, parte para a glória, nosso coração deveria se encher também de esperança, além, é claro, da tristeza da separação momentânea, mas da convicção de que um dia nós nos encontraremos nos céus. Mas não somente isso, um dia a nova Jerusalém descerá, os crentes receberão corpos incorruptíveis, o projeto inicial do Éden vai ser restaurado, Deus estará no meio do seu povo, e o povo estará no meio de Deus. Isso é fantástico. Deixa eu dizer para você aqui, e eu preciso encerrar. Hoje o Espírito Santo habita na igreja, mas na eternidade da Nova Jerusalém, é a igreja que habitará em Deus. Isso é fino.
Hoje, o Espírito Santo habita em nós, crentes, mas naquele dia, pela eternidade da eternidade, seremos nós que habitaremos em Deus. E não haverá mais choro, mais sofrimento, mais angústia, mais desespero. Não haverá mais morte, porque a morte foi vencida. Não haverá mais o tentador das nossas almas. Nossa natureza será uma natureza regenerada por completo e não teremos mais aptidão e desejo carnal pelo pecado, porque tudo se fará novo e nós glorificaremos a Deus pelos séculos dos séculos, pelo fato de que na cruz nós fomos justificados. Bendita doutrina da justificação. Vamos ficar de pé e vamos orar.